A paz do Senhor para todos. Eu vou ler aqui no livro de Marcos, capítulo 5, que diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhes dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Nessa passagem aqui do Gadareno, onde Jesus vai fazer uma visita a essa cidade de Gadara, fala desse homem, esse homem que vivia atormentado, esse homem que vivia se ferindo com pedras, que ele era amarrado com ferros, com grilhões, e ele despedaçava tudo. Vivia nos sepulcros e ninguém conseguia deter esse homem, porque ele estava possuído por espíritos imundos. E a palavra do Senhor diz que um dia Jesus foi lá neste local. E quando este homem, ao ver Jesus ao longe, ele correu e se prostrou e o adorou. Imediatamente, aqueles espíritos imundos se apoderam daquele homem. E Jesus diz para que aqueles espíritos imundos se retirassem dele. E os espíritos falaram: Nosso nome é Legião, porque somos muitos. No livro de Lucas 8:26 também menciona essa passagem do Gadareno. E nós vemos aqui que Jesus, com a palavra, expulsou aquela legião de espíritos imundos que tinham se apoderado daquele homem. Aquele homem não tinha esperança, aquele homem não tinha ninguém que pudesse contê-lo, e ele vivia solitário, clamando pelos montes, pedindo socorro a Deus. E era ele Deus ali naquele momento, né, daquele tormento. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus um dia encontrou-se com aquele homem e houve libertação. A palavra também do Senhor diz que quando um espírito sai do corpo de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra. E depois volta lá, naquela casa, ou seja, naquele corpo onde ele habitava, encontra varrido, ornamentado e vazio. E ali ele volta com mais 7 espíritos piores do que ele, e o estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Ou seja, uma pessoa recebe a libertação do Senhor, a pessoa agora está servindo ao Senhor e por algum motivo desiste e começa a querer viver sua vida sem ter um compromisso com o Senhor. E a palavra do Senhor diz que aquele mesmo espírito que já havia saído, ele vai ficar vigiando para ver qual é o momento que ele vai voltar para aquela casa. E é justamente naquela vulnerabilidade que a pessoa se afasta de Deus. Ou seja, se afasta dos compromissos da casa do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o estado daquela pessoa, que esse processo acontece, se torna pior do que o primeiro. Então, quando se recebe a libertação, o importante é permanecer na casa do Senhor, na doutrina do Senhor, buscar do Senhor uma igreja que você ali se sinta ali recebido pelo Senhor e que pregue os mandamentos de Deus e a sã doutrina. Pois é num momento desse que a pessoa está vulnerável, que não ora mais, não jejua mais, não lê mais a palavra, vai para a igreja vez em quando, e ali a casa está ali vazia,
né? O Espírito Santo já tem se retirado porque a pessoa já não está mais no primeiro amor. Às vezes está só em casa, querendo viver a sua vida autônomo, sem a presença, sabendo que houve uma libertação, que Deus ajudou, que Jesus fez a obra e a necessidade de permanecer nos mandamentos, na doutrina, no compromisso com o Senhor. Pois o próprio Senhor diz: a quem compararei a esta geração? Será comparada a um homem que edificou sua casa na areia. E vieram os ventos, os rios, as enchentes e combateram com aquela casa e a casa caiu. E foi grande a sua ruína. É todo aquele que ouve a palavra, mas não pratica a palavra do Senhor. E o Senhor diz: e a quem compararei também esta geração? A um homem que edificou sua casa sobre a rocha, o qual vieram os rios, os ventos e bateram de impacto com aquela casa. E a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Então, é obedecer. Não é só ser um ouvinte, é edificar realmente a casa numa rocha e saber que o teu Criador está cuidando de vocês, que o nosso Pai está cuidando de nós. Ele nos protege em todo o tempo. Fiquem na paz do Senhor e meditem nesta palavra, em nome de Jesus.